Eu vou, nesta manhã, então, dar a primeira aula da revista, que eu acho que vocês já estão recebendo hoje, ou já até receberam, estou vendo várias por aí. Essa revista, então, aborda os capítulos 1 a 7. Inicinho, na verdade, o primeiro versículo do capítulo 8 também está incluso. E faz parte, então, do projeto maior que eu estou fazendo, que é um comentário mesmo em Apocalipse. E eu estou, então, tirando algumas partes desse comentário maior para poder usar aqui na revista. De maneira que, como eu disse até aos professores, vocês vão ser as minhas cobaias, né, nessa fase, nesse período. E, obviamente, que eu aceitarei sugestões e críticas, né, e correções, se forem necessárias, que sejam feitas. Vamos falar hoje sobre alguns elementos um pouquinho mais técnicos do livro, e essa parte sem dúvida, né, não é a parte mais empolgante da história. Todo mundo quer logo saber o que é o dragão e as bestas e o 666 e assim por diante. Então é preciso ter um pouquinho de paciência até que chegue a hora de estudar os assuntos mais curiosos, o que geram mais curiosidade. Mas o fato é que a gente não chega àqueles assuntos mais complexos Então estão perguntando se eu não posso ir lá para o púlpito, né? Aí enxerga melhor, eu vou lá então. Farei isso. Fica um pouquinho mais longe dos alunos, o professor gosta de estar mais próximo, né? Para poder ver as expressões, ou até mesmo acordar alguém se começa a dormir, né? A gente dá um jeito de acordar a pessoa. E de longe não dá para fazer tudo isso, mas devido ao número grande de alunos e ao tamanho do tempo, então aqui de cima, sem dúvida, fica mais apropriado para os irmãos. Como eu disse, então, nós não está funcionando o microfone? Pronto, mais alguma observação? Ok, então iniciaremos. Como eu disse, nós não chegamos aos aspectos mais complexos do livro e mais misteriosos do livro e entendemos esses aspectos se antes nós não compreendemos os aspectos mais básicos, aqueles que nos dão uma compreensão da estrutura do livro, da data, do autor, porque isso influencia diretamente no significado do que ele escreveu. Saber quem e quando algo foi escrito é fundamental para compreender o que foi escrito. Nenhum texto é solto no ar, nenhum texto caiu do céu, literalmente. Então, por isso nós vamos hoje nos deter um pouquinho mais nos aspectos introdutórios. Uma coisa é simples, né, clara e evidente: o Apocalipse mexe com a imaginação das pessoas. É um livro amado e temido nas mesmas proporções. Lido e ignorado da mesma maneira, né? Tem gente que devora, lê, é quase viciado na leitura do livro, e tem gente que não passa nem perto do livro do Apocalipse, porque, né, ele gera alguns sentimentos associados aí a medo, fascínio, né? E tem gente que fica maluquinho mesmo, né? Fica louco mesmo quando começa a pensar nas grandes figuras, né, que descrevem o mundo por vir. E claro que essas posturas são equivocadas em relação ao livro, porque elas nascem de uma má compreensão do que o próprio livro é. Eu coloco aí algumas ilustrações que mostram que há muito tempo, na verdade, o Apocalipse mexe com a imaginação das pessoas. Só para curiosidade, esses são desenhos. Por exemplo, o desenho da mulher de Apocalipse 12, esse é um desenho do ano 1000, por volta aí bem à Idade Média, né? Ano 1000, chamado Apocalipse de Bamberg, que fez parte de uma série de ilustrações, muito bonitinho, muito bem feito. Está descrevendo a mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, fugindo do ataque do dragão, né, que está lançando contra ela um rio.
Por isso que o dragão também tem aí as suas 7 cabeças, uma maior, outras pequenininhas. Esses desenhos estão disponíveis na internet, se alguém quiser depois pesquisar, vai achar facilmente essas ilustrações. O próximo aí é o chamado Apocalipse, o Trinity Apocalipse, esse por volta do século XII ao século XV, também uma série de desenhos e ilustrações muito bonitas, bem feitas, que descrevem aí, essa especialmente, mostra primeiro o ataque do dragão, contra a mulher, anjos aí, enfim. A próxima ilustração é o Trier Apocalipse. Esse é o mais, provavelmente a figura mais antiga que se tem de um desenho de Apocalipse, é do ano 800, e descreve aquela batalha celeste em que Miguel e os seus anjos expulsam do céu o dragão e os anjos dele. Então, os anjos estão aí, os anjos caídos estão despencando do céu junto com o dragão, e já não tem mais, os anjos caem aquela auréola, na cabeça, só os anjos bons que estão lá em cima, os expulsando é que ainda tem. É uma maneira de ver que, desde o começo, o Apocalipse gerou realmente muito fascínio, muito interesse, querendo compreender, querendo entender esses símbolos, né? O próximo aí faz parte de um comentário de um teólogo importante da Idade Média chamado Joaquim. E ele, você percebe que tem um desenho aí do dragão com suas cabeças, suas 7 cabeças, e no meio há o texto. Isso aqui parece uma história ilustrada, né? Veja, século XI, século XII. O comentário está no meio aí, entre os desenhos, entre a cauda do dragão e suas cabeças. Então, os símbolos, por causa desses símbolos, dessa realidade simbólica do Apocalipse, nós vemos desde o início um fascínio, né? O próximo aí também é mais uma cena do Trinity Apocalipse. Esses desenhos podem ser encontrados, como eu disse, na internet, apenas para mostrar que desde o início houve esse fascínio. O que significa Apocalipse? É aqui que nós começamos a entender o livro e o modo como ele deve ser lido. O livro começa com uma palavra. Se você abrir aí, abra lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Qual é a primeira palavra que está aí na sua Bíblia, em Apocalipse 1, verso 1? Qual é? Revelação de Jesus Cristo. Esta palavra revelação, como os irmãos sabem, na língua grega, a língua original, que João usou para escrever o livro, é justamente a palavra apocalipsis. Inclusive eu coloco aí, não sei se dá para ver, em grego mesmo, apocalipsis. E, por causa desta palavra, a primeira que aparece no livro, o livro recebeu esse nome. Por isso que nós chamamos ele de Apocalipse. A primeira palavra dele é apocalipsis. Isso causou um efeito tão grande na história da leitura, da interpretação dos textos bíblicos, que então esse termo, apocalipse, passou a designar todo um gênero literário. Se descobriu então que havia muitos outros escritos anteriores, de 1, 2, 3 séculos, até 5 séculos antes do Apocalipse de João, que também usavam esse estilo de escrita. E então, por causa da influência do Apocalipse de João, todos aqueles livros também passaram a ser chamados de apocalipses. Mas o que vem à mente das pessoas quando pensam nessa palavra, apocalipse? Na mídia, quando você escuta no telejornal ou algum filme, alguma coisa, alguém mencionar apocalipse, o que vem à mente? O que isso significa? Alguma coisa muito ruim. Catástrofe. Alguma guerra nuclear, não é isso? Uma guerra nuclear, um apocalipse. Havia um filme, Apocalipse Now, um filme da década de 80, eu acho. Tudo que remete a uma cena catastrófica, as pessoas associam com o termo apocalipse. Isto é apocalíptico, né? O que é apocalíptico? É alguma coisa
terrível, destruidora, assustadora, monstruosa. Ok, a palavra não significa nada disso. Não tem qualquer relação com estas coisas. A palavra simplesmente significa o que está aí traduzido na sua Bíblia, na primeira palavra, revelação. Que literalmente, apô é tirar, calipse é véu, então tirar o véu. Por isso, a palavra portuguesa, muito bem posicionada, muito bem transliterada, diz revelação, revelar. Então, ao contrário de ser algo que aponta para aspectos sombrios, aspectos obscuros, aspectos indecifráveis, misteriosos, o Apocalipse aponta o contrário, aponta para algo claro, específico, revelado. A função é mostrar, é revelar, é dar conhecimento. E essa revelação não é de qualquer um, não é uma revelação de um místico qualquer, é a revelação do próprio Jesus Cristo. Esse é o título, a revelação de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, ao contrário de este livro produzir em nós medo, desconfiança, temor, não sei o que lá, devia gerar em nós expectativa de conhecer algo extremamente bom, positivo, porque é aquilo que Cristo quer nos mostrar, quer nos revelar, quer esclarecer para nós. Porém, é claro, isso não pode ser esquecido, revelação, no sentido bíblico, envolve dois aspectos, sempre. E para explicar isso, eu quero relembrar aquilo que Jesus disse aos seus discípulos quando eles perguntaram para ele por que é que ele ensinava através de parábolas. Lembra da ocasião? Os discípulos chamam de mestre, por que o senhor conta tantas histórias? Inventa tantas histórias, bonitinhas, mas por que fala todas essas coisas? O semeador saiu a semear, uma parte da semente que é aberta do caminho, vieram as aves do céu, comeram, outra parte, o pescador, o agricultor, por que o senhor conta tanta historinha, Por que usa essas figuras? E aí a resposta de Jesus foi interessante demais, porque alguém poderia esperar que ele dissesse assim, é para facilitar a compreensão das pessoas. Porque geralmente quando nós usamos ilustração em sermão, a gente estuda homilética no seminário, aí os professores dizem, tem que usar a ilustração para facilitar, para as pessoas poderem compreender de uma forma mais prática, concreta, aquilo que você está querendo falar. Mas ao contrário de dizer que era para facilitar, ele diz, é para complicar. É para dificultar a compreensão dos incrédulos. Mas é para que vocês compreendam, o povo. Então, olha, revelação tem uma função dupla. Ao mesmo tempo em que ela revela, ela encobre. Ela revela a quem deve ser revelado, mas ela encobre de quem não deve ser revelado. E o Apocalipse é exatamente isso. É uma revelação que Deus quis que o seu povo, e agora eu estou pensando especialmente naquelas 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, aquelas 7 igrejas, crentes lá, de carne e osso, igual a nós, o que eles deviam compreender. É isso que Apocalipse quer revelar, mas ao mesmo tempo esconder dos perseguidores, dos ímpios de uma forma geral, esse conhecimento, esse conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre a natureza da visão. O conceito da palavra revelação, provavelmente, que João utiliza aqui, tem sua base em Daniel capítulo 2. Porque Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, Utiliza esse estilo literário que João então vai desenvolver tanto no Apocalipse dele. A gente chama Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. E é de Daniel que nós temos uma definição interessante de revelação nesse sentido. Eu me refiro ao capítulo 2, aquele período, aquele momento em que Nabucodonosor tem um sonho, e então ele chama os seus encantadores para que o revelem. Mas o Nabucodonosor quis algo totalmente fora de cogitação naqueles dias, inusual. Ele quis que os encantadores dissessem, primeiro, qual era o sonho.
Se vocês são bons mesmo, se vocês sabem interpretar, é fácil eu falar o que eu sonhei, vocês falam, vocês me contam. Mas se vocês têm sabedoria do alto, me digam qual foi o sonho, então vocês me digam também qual foi a interpretação. Obviamente que aqueles encantadores tremeram na base e falaram, ninguém nunca pediu isso, nenhum rei, por mais poderoso que tenha sido, jamais pediu alguma coisa desse sentido. Então vem Daniel, e ele, pela habilidade que Deus lhe dá, consegue ver, entender tanto a visão quanto a interpretação. Então ele tem uma visão do sonho e dá também a interpretação dele. É isso que Apocalipse faz. É uma boa definição para o que é o Apocalipse. Através de uma visão espiritual, eu até brincava com os professores ontem e antes de ontem, né? João foi para o cinema. E ele foi assistir uma grande cena. Mas era um cinema de altíssima tecnologia. Desses que os 3D por aí são primitivos. Porque ele viu, na verdade, em 4 dimensões. Ele está dentro da cena, ele está dentro da visão. Ele está dentro desse mundo que Deus revela para ele. Um mundo de figuras. Um mundo de símbolos. Não, nunca um mundo concreto, real. Porque é um símbolo do que é concreto, do que é real, mas que não tem como ser descrito, porque é inefável. João não poderia tentar descrever as coisas celestes como elas de fato são, porque não haveria linguagem para isso. Não haveria vocabulário para isso, não haveria descrição, e não haveria mentes capazes de compreender, né? O que Paulo diz da sua viagem ao terceiro céu. Eu nem sabia que tinha 2, ele foi ao 3. E aí ele diz que viu coisas inefáveis. Inefáveis. Não dá para compreender. Não está dentro das categorias de linguagem que nós temos atualmente. Por isso os símbolos. Os símbolos, na grande visão que Deus cria e dá que ele veja, ele então tem o significado teológico dessas coisas. E é esse significado teológico que remete à realidade que eles estão vivendo e que nós também, por assim dizer. Vamos falar então agora dos aspectos um pouco mais técnicos, né? Autor e data da escrita. O autor, a tradição cristã tem entendido, né, desde o começo, que foi João o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão, né, de Tiago. Há, claro, outras teorias tentando encontrar outros autores, e de uma forma geral, os críticos, os estudiosos críticos, tendem sempre a rejeitar aquilo que a tradição ortodoxa aceita. É uma tentativa sempre de contrariar, tenta-se encontrar outros autores, outras possibilidades, mas é um fato que você vê o autor se apresentar com esse nome apenas, João, sem qualquer outro título. Só alguém poderia usar esse nome sem nenhum outro título e ser claramente identificado. Só um dos 12, só um dos apóstolos. Portanto, o autor é João, o filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. A principal evidência externa, ou seja, dos escritos, principalmente do período pós-apostólico, a favor da autoria joanina, é justamente o testemunho unânime dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os discípulos dos apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos. São pessoas, crentes cristãos, que viveram entre os anos 100 e 200, ou 200 e 300. Portanto, a segunda ou a terceira geração de cristãos, logo após o livro de Atos. E dentre eles, alguns, como por exemplo, Justino Mártir, que é um famoso pai da igreja, tem esse título, pai da igreja, por ser os primeiros, lá, os patriarcas, digamos assim, da igreja cristã nascente. Ele escreveu por volta do ano 135. Então veja, ano 135, quer dizer, apenas 35 anos depois aí dos eventos do primeiro século. Então está muito perto da época. E ele disse: houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo,
que profetizou por revelação que lhe foi feita, que aqueles que creram em nosso Cristo poderiam habitar 1000 anos em Jerusalém. Um detalhe é claro, Justino, como alguns dos primeiros pais da igreja, tinha uma visão literal do milênio. Por isso aqui ele está citando em defesa da posição dele, que é uma posição pré-milenista. Mas isso não importa para nós agora, nesse momento, mas importa para nós ele dizer que quem escreveu aquele livro foi um dos 12 apóstolos, chamado João. Por ele estar muito perto da data da escrita, então o seu testemunho tem muita força, tem muito poder, tem muita historicidade. O segundo testemunho é de um outro importante discípulo dos discípulos, dos apóstolos, que é Irineu. Ele está também no segundo século, cerca de 100 anos depois da autoria do Apocalipse, e ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez conheceu Papias, que era amigo de João. Então há aí uma continuidade histórica bastante forte, muito próxima. E esse Irineu diz, quando ele estava escrevendo sobre o número da besta, ele disse: e este número sendo encontrado em todas as mais aprovadas e antigas cópias do Apocalipse, e aqueles homens que viram João face a face deram seus testemunhos. Então, quer dizer, ele está falando dos seus mestres, como Policarpo, como Papias, que tinham visto João face a face e tinham contado para ele que o Apocalipse tinha sido escrito justamente por João. Esse é um outro argumento forte em relação à autoria joanina, ou do apóstolo João. Data da escrita. Também ela é muito importante para nós, porque dependendo da época em que o livro é escrito, isso faz toda a diferença para a interpretação, para a compreensão do que ele está tratando. Os tempos mudam muito. Por exemplo, um livro escrito na década aqui, nos nossos dias, na década de 80, ele tem uma perspectiva, mas quem escreve agora, no ano 2015, mostra outro mundo. É evidente que o nosso mundo muda muito mais rápido do que o mundo deles, do primeiro século, que era uma coisa mais estabilizada. Nós não, por causa da efervescência tecnológica, há mudanças muito rápidas no mundo. Naqueles dias as coisas eram mais calmas, mas mesmo assim havia diferença de uma década para outra. Então a data da escrita do livro é muito importante para entender o próprio livro. E a data mais provável é a do final do reinado de Domiciano. Domiciano era um dos 3 imperadores da chamada dinastia dos Flávios, dos Titus Flávios. O primeiro foi, um dos primeiros foi quem invadiu Jerusalém na década de 70 e destruiu, ainda então como general romano, ele destrói Jerusalém na década de 70 e depois se torna imperador romano. E aqui está um dos seus irmãos, chamado Domiciano. Ele é o imperador que reina sobre Roma e sobre o mundo entre os anos 81 a 96 do primeiro século. E o Irineu, que nos disse agora há pouco, que foi João quem escreveu o Apocalipse, disse, provavelmente está dizendo aqui em que período. Ele diz: pois que foi visto, não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Então, essa expressão, no final do reinado de Domiciano, é a melhor indicação cronológica que nós temos para a época, o período em que o Apocalipse foi escrito, em que ele recebeu a visão celeste e então registrou. Portanto, a data provável é entre o ano 95 e 96. E 96 foi o último ano de Domiciano. Provavelmente, então, João recebeu entre o ano 95 e 96. E isso, por que isso é importante? Porque é nesta época que os cristãos enfrentam um dos piores momentos em todo o primeiro século. Há 2 momentos muito terríveis para os cristãos debaixo do poderio romano no primeiro século, que é o período de Nero e o período de Domiciano. Inclusive, alguns achavam que Domiciano era uma espécie de Nero ressuscitado, porque ele era mau igual o Nero, aquele imperador meio maluco, que existia, que reinou em Roma lá antes da década de 60. Nesse sentido,
nós podemos compreender do que é que o Apocalipse está tratando, ou com o que ele está lidando. Está lidando com pessoas que viviam lá nas 7 igrejas da Ásia, onde hoje é a Turquia. Se você olhar o mapa do mundo, veja lá a Turquia. No litoral abaixo você vai encontrar exatamente o lugar onde ficavam as 7 igrejas, formando quase que um círculo, uma igreja após a outra. E é para essas 7 igrejas que João endereça o livro. Porque as pessoas dessas 7 igrejas são crentes, convertidas a Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos. Veja, Éfeso, né? Que cidade teve tantos pregadores quanto Éfeso? Paulo foi pastor lá, Pedro foi pastor lá, João, Apolo, Priscila, Áquila, tanta gente, né, esteve em Éfeso. Então havia uma igreja forte estabelecida ali, e também nas outras cidades da região. Na sua maioria eles eram cidadãos romanos, por natureza, por herança, nasciam em cidades imperiais, colônias romanas, e ganhavam o título importante da época, cidadão romano. Um título desejado. Um dia, Paulo, diante de uma autoridade, ele disse, olha, eu sou cidadão romano. Aí a autoridade falou, o quê? Mas como? Eu gastei tanto dinheiro para conseguir ter essa cidadania. E Paulo falou, eu já nasci com isso. Então, era algo muito desejado, muito buscado, como se fosse hoje, né? Para muitos que querem morar fora, né? Ou o passaporte europeu, ou o green card, né? Lá dos Estados Unidos, para poder morar lá sem nenhum problema. Mais ou menos um paralelo, né? Que seria na época a cidadania romana. E essas pessoas tinham, na sua maioria, a cidadania romana. Isso lhes dava muitos privilégios, mas também causava problemas. Um dos problemas era justamente a necessidade de viver a vida romana, a vida cívica romana. E acontece que a vida cívica romana era extremamente idolátrica. Eles precisavam adorar, especialmente, o imperador. E Domiciano decretou que ele era Deus. Sou Deus, disse Domiciano. E ponto final. E se eu sou Deus, vocês todos devem me adorar. Consequentemente, foi uma imposição ao império, e em especial aos cidadãos romanos, que tinham que reconhecer Domiciano como uma divindade, se prostrar diante da estátua dele e o adorá-lo. É aí que nós percebemos qual é o problema, né? O pano de fundo difícil do Apocalipse. Aqueles crentes estão enfrentando este desafio: ser crente e ao mesmo tempo se relacionar com o mundo. Como é que faz isso? Manter a fé, a integridade, a coerência da fé e ao mesmo tempo ser um cidadão de Roma. Isso gerou uma série de atritos, de dificuldades, de soluções também, nem sempre boas soluções. E o Apocalipse, então, vem justamente para solucionar, dar a visão divina, celeste, de como é que cristãos vivem numa sociedade. Por isso tem tudo a ver com qualquer cristão de qualquer época. Nós enfrentamos o mesmo problema em qualquer lugar. Como nós, cristãos, fazemos para viver nesse mundo, nesta realidade que nos cerca, sem nos contaminarmos com o mundo. Esse é o grande desafio e a grande dificuldade que qualquer crente enfrenta. Vamos falar sobre o estilo apocalíptico agora, bem rapidamente. Então, a pergunta é: o que é literatura apocalíptica? Há porções apocalípticas, ou seja, que usam esse estilo de linguagem, em vários livros da Bíblia. Em Isaías, Ezequiel, Zacarias e, claro, principalmente Daniel. Daniel, já disse, é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele tem uma primeira parte histórica, em que narra os feitos de Daniel e seus 3 amigos na corte de vários imperadores de Babilônia. E depois ele tem um período, uma maior parte do livro, em que são as visões de Daniel. Daniel recebe aquelas visões celestes e as interpretações. É essa parte, principalmente, que mais se assemelha ao estilo apocalíptico do Apocalipse de João.
Mas há também porções parecidas com essa no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 24, o sermão profético, quando Cristo começa a falar a respeito da destruição de Jerusalém, do fim do mundo, ele usa muitas figuras também apocalípticas, tipo sinais no céu, escurecimento, coisas que nos remetem aos fatores ou ao estilo de linguagem apocalíptica. Portanto, não é nenhuma novidade. Quando João estava escrevendo nesse estilo literário, no ano 95 ou 96, ele não estava inventando algo que ninguém nunca usou. Ele estava apenas usando aquilo que já era relativamente conhecido, digamos assim, das pessoas do primeiro século. E isso já nos dá a resposta, né? Se eles tinham mais condições do que nós, os primeiros leitores, de entender o Apocalipse. Eu digo sim, porque eles estavam mais habituados do que nós com esse estilo literário. E, portanto, também tinham, obviamente, os autores mais próximos lá. O que há de especial no estilo apocalíptico é o fato de descrever ou escrever, com uma linguagem misteriosa, cheia de figuras, símbolos, números, cores, visões espetaculares, anjos, demônios, dragões, serpentes, cidades gloriosas, batalhas, julgamentos, tudo isso e muito mais nós temos no estilo apocalíptico e especialmente no Apocalipse de João. Um estilo que não foi escrito para ser lido como se descrevesse coisas, fatos, figuras literais, mas que querem transmitir uma mensagem. Então é a mensagem por trás da figura que importa para nós. Na maioria das vezes é uma mensagem muito simples, para quem tem o código de interpretação, para quem tem a senha de leitura. Mas quem desconhece isso, vai se deixar levar pelas imagens fantasiosas, criando interpretações ainda mais fantasiosas, como nós estamos cansados de ver por aí. A razão das interpretações fantasiosas do Apocalipse que nós mais vemos por aí é por um simples desconhecimento do fator literário. Não entende a literatura, o objetivo, o propósito, o mecanismo usado para transmitir a mensagem. Portanto, não vai entender nada. Está dentro daquele grupo para quem o livro foi escrito para obscurecer. Quando você compreende a senha, a chave, não é tão difícil. E eu vou depois falar um pouco mais sobre isso. Qual é a senha, qual é a chave de interpretação do Apocalipse? Falar um pouquinho também sobre os outros Apocalipses, só para situar os irmãos um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais acadêmica nisso. Vai ser rápido, depois da apostila tem mais detalhes para ler. No primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, ele já disse, não era o único livro com esse estilo de linguagem. Há dezenas, para não dizer centenas de livros passaram a ser chamados então de apocalípticos, que são escritos desde lá o segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. Então, no intervalo de mais de 300 anos, floresceu esse estilo de literatura. Muitos deles utilizavam-se de nomes de grandes pessoas do passado para tentar dar autoridade ao que escreveram. Por isso são chamados de pseudepígrafos, escritos falsos, ou apócrifos, escritos depois. Então, o que é um livro apócrifo? É aquele que diz que foi escrito lá numa época específica, mas não foi. Foi escrito 3, 4, 5, 10 séculos depois, com alguém que botou o nome de alguém que já morreu há muito tempo. Igual se alguém hoje aqui escreve um livro e diz, foi Napoleão Bonaparte que escreveu isso. Não dá, Ele já morreu faz alguns séculos. Então, se o livro acabou de ser escrito, não dá para ter sido ele que escreveu esse livro. Então, há muitos assim, por exemplo, Apocalipse atribuídos àquela figura de Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi arrebatado aos céus. Tem muitos livros que têm o nome dele. Apocalipse de Abraão, de Esdras, de Baruque, de Isaías, de Moisés. Tem para todos os autores. Eu coloco uma pequena lista aí dos principais apocalipses, aí ficou bem pequeno, é praticamente ilegível para os irmãos, mas isso está lá na apostila, com as datas destas obras, e o mais importante deles provavelmente seja mesmo o livro chamado Livro de Enoque. Era um livro amplamente conhecido entre o século I antes de Cristo e I depois de Cristo. E, portanto, ele, mesmo não sendo um livro inspirado, é claro, não faz parte do cânon, não faz parte da Bíblia, mas não deixou de ser um instrumento de Deus, porque Deus usa instrumentos comuns, como Ele quiser, para preparar toda uma geração, a fim de que estivesse mais habituada com esse estilo de linguagem.
de maneira que Deus pudesse revelar, então, de forma inspirada, a sua palavra através do livro do Apocalipse. Pergunta a ser respondida: o porquê dos Apocalipse? Por que Deus quis usar essa linguagem? Me perguntam sempre isso. Não dá para escrever de uma forma mais fácil? Por que Deus quis usar esse tipo de literatura justamente no último livro da Bíblia? Então, para entender isso, primeiro precisa entender todo o desenvolvimento histórico, literário da Bíblia. Porque esses livros chamados apocalípticos, eles são um desenvolvimento do profetismo, daquele ministério dos profetas, ou até mesmo posso dizer uma consumação disso. Então, há uma mistura no estilo apocalíptico com profecia e sabedoria. Profecia porque anuncia coisas ocultas, coisas que ainda vão acontecer, e sabedoria porque ele tenta interpretar os mistérios da existência. Há muitos livros apocalípticos do final do segundo século antes de Cristo que tentam explicar por que existe o vento, por que existe neve, por que existe chuva, e aí os profetas eles viajam para esses lugares, e aí lá eles veem os depósitos da neve, os depósitos dos ventos, eles tentam dar uma explicação científica, para a época, evidentemente, uma explicação científica e ao mesmo tempo mística para a existência dos fenômenos. Então, os autores apocalípticos, eles tinham essa preocupação de tentar explicar aquilo que não podia ser facilmente compreendido com a mera observação. E é nesse ponto, eu insisto, vou relembrar depois, que o Apocalipse de João se distancia disso totalmente. E forma um novo estilo exclusivo, único, somente dele. Um fator preponderante nos Apocalipses é explicar a razão do sofrimento. Então, os irmãos não têm dificuldade de compreender isso. Israel lia a Escritura, o Antigo Testamento, especialmente naquela fase do exílio e do pós-exílio, e dizia: mas cadê? Cadê as promessas de Deus? Quando é que isso vai acontecer? Só paulada para cima da gente, só sofrimento há tanto tempo. Se você pensar naquelas pessoas que viviam no final do primeiro século, antes de Cristo, sob o domínio romano mesmo, já na fase romana, eles passaram pela mão de 5 impérios. Não foram autônomos, nunca, nessa fase, a não ser aquele pequeno período dos Macabeus. A pergunta era: se nós somos o povo de Deus, se nós somos o povo escolhido, por que a gente está sempre aí sofrendo na mão dos inimigos? Quando é que Deus vai cumprir suas promessas? Então, os Apocalipses tentavam explicar a razão do sofrimento. Por que o crente sofre? Há motivo? Não há? É aleatório? É o acaso? Ou existe propósito? E nesse ponto, eles ajudavam, mesmo não sendo literatura inspirada, ajudavam o povo a compreender que Deus tem propósitos com todas as coisas, até mesmo com o sofrimento. E o Apocalipse de João, o inspirado, é o que vai dar a melhor resposta para essa questão do porquê o justo sofre. Qual é a razão do sofrimento? E qual é a recompensa também? Também é importante compreender a questão de que a visão apocalíptica tenta explicar a realidade a partir do invisível. Então, geralmente, e como acontece inclusive no Apocalipse de João, há um momento em que o profeta sobe aos céus. E quando ele chega aos céus, é o caso do capítulo 4 de Apocalipse, ele vê coisas celestes que passam a impactar o modo como ele passa a ver as coisas terrenas. Porque ele começa a perceber que existe uma realidade maior do que aquela que os olhos veem. E é isso o que faz com que a esperança, então, venha ao coração dos leitores. Porque eles começam a perceber que todo o mal do mundo, toda a opressão dos impérios, que
todo o sofrimento dos justos, dos crentes, que tudo isso segue uma ordem maior, invisível, incompreensível para nós, mas que, no entanto, não é incompreensível para quem a ordenou, Deus. Em outras palavras, Deus está no controle, Deus está no comando. Mesmo que a realidade, aquilo que se vê, mesmo que aquilo que os olhos veem, neguem isso. Mesmo que os olhos neguem frontalmente essa realidade. Os Apocalipse, e especialmente o Apocalipse de João, mostra que Deus está, sim, no comando de todos os detalhes. Então, ver o invisível, isso não é fé? Fé não é ver o que não pode ser visto? Ver o invisível, fé, faz com que o visível adquira outro sentido. Isso espanta o desespero. Porque se você só olha para a realidade da morte, da tragédia, da destruição, do pecado, da depravação, que esperança pode haver? Um olhar frio, para a realidade de um país como o nosso, que esperança pode haver? Nenhuma. Daí não nasce esperança. É terra seca. A esperança só pode vir do alto, só pode vir do invisível. Mas aí entra o detalhe mais interessante de Apocalipse. Porque não é uma esperança alienante. Não é uma esperança que aliena o crente, de maneira que ele então fica com a cabeça nas nuvens e despreza a realidade. Ao contrário. Revestido do conhecimento do invisível, do que está além dos olhos, ele passa a dar sentido a cada situação, a cada momento da vida. E tudo é importante. Porque tem razão, porque tem propósito, porque cumpre objetivos que Deus preparou. Na primeira visão, João sobe aos céus, é assunto lá das próximas lições, e ele vê o trono. Trono de Deus. Eu falava ontem aos professores, para nós trono não significa nada, nós hoje, porque não tem reis. Nós vivemos em repúblicas, Presidentes ficam lá 4 anos, vão embora. Às vezes deviam ir mais cedo, mas não vão. E depois, vai elegendo outros, e assim por diante. Mas eles não têm um poder absoluto central. Eles estão brigando com o Congresso, estão brigando com o Judiciário. É toda é a democracia, A famosa democracia. Que eu não estou falando contra ela, não é esse o meu ponto aqui. O que eu estou querendo dizer é, nós não estamos habituados a pensar. Para nós, o simbolismo de um trono não significa muita coisa. Mas para os leitores de João, aqueles crentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, das cidades da Ásia Menor, um trono significava muita coisa. Eles, como cidadãos romanos, um trono significava poder absoluto. Poder de vida e morte. Uma única palavra acabou. César dizia, mate e acabou. Destrua aquela cidade, ela está destruída. Era um poder total, absoluto, sobre os seus súditos. Um poder que os estava esmagando, perseguindo, subornando, seduzindo. Os dois lados, tanto perseguição quanto sedução. Quando João enxerga um trono no céu, ver aquilo faz com que ele perceba que o grande trono de César, Domiciano, Titus Flávios Domiciano, poderoso imperador romano, não é nada. É insignificante. Não tem valor nenhum perante o trono dos céus, que é eterno, que está lá desde o começo. Quando ele vê aquele, que ele não descreve, sentado, ele diz, ele não está ameaçado. Ele não está se sentindo ameaçado.
Ele está numa posição de absoluto controle e tranquilidade. Ele é o Senhor. Quando ele compreende a realidade celeste, então ele compreende a realidade terrena. E é isso que o Apocalipse tem de tão positivo. Ele nos ajuda a ver o invisível. E através dessa visão do invisível, as coisas visíveis adquirem novos sentidos para nós. Vou falar um pouquinho sobre os aspectos. Nosso tempo está bem adiantado. Vamos até que hora, por favor? Até 11h30? Ela falou que pode ir. Eu não vou não. A singularidade do Apocalipse de João. Há uns aspectos bem singulares. Ele é mais prolixo no uso de imagens e tem menos informações ou interpretações de visões decorrentes de seres angelicais, enfim. Uma importante diferença entre o Apocalipse de João e os outros Apocalipses, que eu já mencionei, Enoque, Abraão, Baruque, etc., é o otimismo. Aqueles são muito pessimistas, mas o de João é otimista, apesar de não negar a realidade trágica. Mas é isso que eu mostrei, ele viu o céu, ele não tem como ser pessimista. Ele sabe que a realidade presente é má, é terrível, é ruim, mas que não tem como a futura não ser boa, pacífica e perfeita, porque ele enxergou isso. Então, há muito mais otimismo em João do que nos outros Apocalipses. Bom, rapidamente agora, 5 aspectos essenciais do Apocalipse de João. Isso você tem que anotar, você tem que lembrar, porque é o único jeito de você entender o livro. Você tem que sempre lembrar desses 5 aspectos essenciais do Apocalipse. Eu coloco ele aqui e vou falar rapidinho sobre cada um deles. Primeiro aspecto essencial é o seu aspecto repetitivo. Ele faz muito uso de repetições, repete a mesma história, a mesma história. Segundo, uso do Antigo Testamento. Terceiro, o uso de recursos literários, números, cores, parábolas, paródias, quiasmos, um monte de recursos literários, repetições. Sua vívida explicação do Evangelho é a quarta, e a sua quinta característica é a exortação para que os crentes sejam testemunhas verdadeiras do Evangelho. Então, rapidamente, vou passar por essas 5 características. Primeiro delas, aspecto repetitivo. Você vai sempre ver o Apocalipse fazendo ciclos. Ele começa uma história, termina, recomeça, termina, recomeça, termina, recomeça, termina. Então, se você ler o livro assim, como se fosse uma história linear, do capítulo 1 até o 22, um evento depois do outro, vai dar confusão. Não vai entender. Porque aí o mundo vai acabar uma meia dúzia de vezes, Jesus vai voltar umas 5, 6 vezes, vai haver umas 10 ressurreições, vai haver não sei quantas batalhas finais. Não dá. Não tem tanto mundo para destruir. Só dá para destruir o mundo uma vez. 7 vezes não dá. Então ele conta a mesma história 7 vezes. E aí a divisão mais provável é essa daqui, que eu estou colocando. A primeira é do capítulo 1 ao 3, Cristo e os seus 7 candeeiros de ouro, as suas 7 igrejas. Depois, do 4 ao 7, né, o Cordeiro, a glória, a coroação do Cordeiro e os 7 selos. Depois, do 8 ao 11, as 7 trombetas. Veja que tem 7 em cada uma delas. Porque esse número é que nos indica essas divisões. É o número central, o mais importante em Apocalipse, e ele não é um número místico, não é um número mágico, não tem nada a ver com cabala ou coisa da literatura judaica posterior. Ele simplesmente aponta para plenitude, completude, aspectos celestes. O dragão e as 7 vozes estão nos 12 a 14, 7 taças entre os capítulos 15 e 16, e mais 2 divisões, onde os 7 não são tão explícitos, mas estão lá de forma implícita. São as visões de julgamento da meretriz, do capítulo 17 a 19, e as visões finais da consumação do Apocalipse 20 a 22. Não se preocupe, tudo está na apostila, depois você pode, na revista, né, você pode olhar com cuidado. Em segundo lugar, o uso do Antigo Testamento. O tempo todo João está construindo sua visão a partir de elementos do Antigo Testamento. Eu vou apenas colocar aqui 2 quadros de como que ele faz isso. Não sei se vai aparecer, porque infelizmente a letra é um pouco pequena, mas aqui é um quadro de comparação entre Gênesis 3, de 14 a 16, e do outro lado Apocalipse 1, 12, de 1 a 4. Apocalipse 12, de 1 a 4. Só para você ver as cores, a correlação dos temas. As figuras, lá em Gênesis 3 tem uma serpente, aqui em Apocalipse 12
é o dragão. Lá tem uma mulher, que é Eva, que vai sofrer dores. Aqui tem uma mulher que está sofrendo dores de parto. Lá tem uma inimizade entre a mulher e a serpente. Aqui tem uma inimizade entre o dragão e a mulher. Lá tem um descendente prometido que vai ferir a cabeça. Aqui tem um filho da mulher. Lá tem dores de sofrimento de gravidez. Aqui também a mulher está sofrendo dores de parto. Percebe? É um texto construído em cima do outro. O Apocalipse 12 absorveu Gênesis 3. Absorveu isso. E então expandiu de uma maneira fantástica. Isso que ele faz aqui, ele faz em todo o livro. É um uso impressionante do Antigo Testamento. Como se João estivesse impregnado do Antigo Testamento. Então ele está passando isso para o livro o tempo todo. Claro, não é só João, é o Espírito Santo. Aquele que interpreta a Bíblia. O que a revela e o que a interpreta. O próximo quadro não dá nem para olhar, mas está muito pequeno. Mas vejam as cores aí. É Daniel 7 e lado de cá Apocalipse 13. Mesma coisa. Daniel 13 absorve, Apocalipse 13 absorve Daniel 7. E expande de uma maneira extraordinária. Então é preciso encontrar esses aspectos, e é o que eu tento fazer na revista, para que os irmãos consigam ver onde se baseia, né, a visão, da onde está tirando isso, e então também interpretar isso. É a maneira mais segura, mais pé no chão de interpretar o Apocalipse. Terceira característica, o uso de recursos literários. Isso também foi, principalmente a minha pesquisa de doutorado, foi isso. Eu tentei encontrar a maioria dos recursos literários do Apocalipse. Uso dos números, ele usa o número 7, número 4, número 3, número 6, número 10, número 12, todos eles com significados. 7 é o número dos céus, 4 é o número da terra, 3 é da trindade, 6 é do mal, 10 é do mal, 12 é da igreja. Ele sempre usa esses números associados a alguma situação ou a algum contexto. Usa paródias, referências cruzadas, jogos de linguagem, etc. E à medida que os irmãos estudarem, perceberão algumas destas coisas. É claro que numa revista isso tem que ser resumido, ou então não termina a aula. Quarto lugar, e aqui os aspectos mais teológicos. Algo de fundamental em Apocalipse é a sua vívida explicação do Evangelho. No início eu falei que eu ia dizer no final por que é que Deus quis usar esse estilo estranho de literatura para revelar a última parte da Bíblia. E a explicação é a seguinte: porque como nenhum outro livro da Bíblia, o Apocalipse consegue trazer quadros vivos para nós do Evangelho. De uma maneira absolutamente impactante, quando nós compreendemos. Então ele é cristocêntrico. Ele é construído sobre a cruz do Cordeiro que foi morto. Ele revela como nenhum outro livro da Bíblia a vitória de Cristo sobre os poderes malignos, sua subida aos céus, sua coroação nos céus, seu domínio sobre toda a criação, como nenhum outro livro. Ele mostra isso de uma forma ilustrada. E esse é o poder da ilustração. E é por isso que Deus quis usar esse gênero, esse estilo de literatura. Porque, como nenhum outro livro, ele nos dá uma explicação viva, pictórica, né, do Evangelho. Nos impacta demais com a explicação do Evangelho. E, em quinto lugar, o objetivo do Apocalipse é exortar os crentes a uma vida de testemunho. Por um lado, ele nos consola, ele nos conforta, ele diz, olha, a tribulação, o sofrimento faz parte dos propósitos de Deus, isso não é porque Deus não te ama ou não cuida de você, ele nos ajuda a entender isso, mas ele vai além disso, ele vai mais ao fundo do problema que nós enfrentamos, e as 7 igrejas enfrentavam também, que é que nós frequentemente vamos nos adaptando ao mundo. E vamos negociando com o mundo para poder viver confortavelmente, para não ser ameaçado. Então, o grande problema das igrejas da Ásia, os professores vão ajudar vocês a entender isso na lição 2 e 3, eram os partidos que existiam lá, dos Nicolaitas, dos Baalamitas e dos seguidores de Jezabel, lá em Tiatira. O que aqueles grupos ofereciam? Uma religião intermediária.
uma religião meio termo. Ou seja, você é crente, você é cristão, confessa isso, mas ao mesmo tempo você se envolve plenamente com a vida idolátrica da religião, da vida cívica romana. Ao ponto de não só muitos deles adorarem o imperador, se dizendo cristãos, mas adoravam o imperador, como é o caso provavelmente dos nicolaítas, quanto outros que iam além disso e se envolviam até mesmo nos carnavais da época. Já que nós estamos na fase do carnaval. Hoje, claro, o carnaval é uma coisa opcional, né? Vai quem quer. Mas naqueles dias, as festas de confraternização das corporações comerciais eram obrigatórias para os seus integrantes. E elas eram orgíacas, elas terminavam em bacanais. E muitos crentes daquelas 7 igrejas diziam: nós temos que participar ou a gente perde o emprego. Nós temos que participar ou nós não vamos mais poder comprar, nem vender, nem fazer nada com o nosso comércio. E então havia essa solução por parte de alguns líderes dizendo: vão em frente, pode, não tem problema nenhum. Deus não se preocupa, ou Deus perdoa. Então o Apocalipse é uma exortação a que a igreja seja uma testemunha viva de Jesus. Rejeita a mornidão, não é frio nem quente, é morno, eu vomito da minha boca. Quer dizer, você está morno, você está amigo do mundo. Rejeita isso e passa uma vibrante proclamação da mensagem, do Evangelho, com palavras e com atos. Falando e comprovando isso na prática. Então, eu coloco por fim aí novamente os 5 aspectos. O aspecto repetitivo, o uso do Antigo Testamento, os recursos literários, a explicação viva do Evangelho e o desafio para uma vida de testemunho do Evangelho. Tendo essas coisas em mente, à medida que vocês estudarem a lição, vocês terão mais clareza para compreender. Espero que Deus os abençoe nesse estudo, né? Ficarão bastante tempo aí estudando Apocalipse, que ninguém fique maluco, né? Ninguém enjoe também, né? E possam aproveitar o aspecto que eu mais quero destacar, que é o Evangelho. Minha preocupação não é tanto falar o que vai acontecer no futuro. A minha preocupação é mostrar como é que o Apocalipse nos revela o Evangelho. Ok? Vamos orar então? Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela Tua palavra e pela instrução que dela recebemos. Permite, ó Deus, que nós façamos bom uso. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com